Superman é um filme que fica pior na segunda vez que você assiste? Bom, quem acompanha aqui o canal sabe que eu gostei muito desse novo filme, gosto da nova versão do James Gunn, acho uma ótima adaptação dos quadrinhos, da versão clássica do super-herói e também um bom início pro DCU. Só que eu tinha assistido esse filme apenas uma vez no cinema, com todo aquele hype, com toda aquela emoção, e eu nunca tinha assistido pela segunda vez agora em streaming. Então eu decidi tirar esse tempinho, assistir ao filme agora em inglês, porque quando eu assisti no cinema só tinha a opção de ver dublado, então pude ver as atuações, as vozes reais dos atores, para chegar à minha conclusão final. Superman é um bom filme de fato ou eu estava apenas emocionado? O filme fica pior ou fica melhor? Eu vou falar aqui da minha opinião, da minha percepção, e eu quero saber a opinião de vocês. Afinal, esse é um filme que sim, divide opiniões, até porque nós temos muitos fãs da versão do Snyder e a gente já falou muito sobre isso aqui no canal. Mas eu quero compartilhar com vocês as minhas impressões, tá bom? E já deixo adiantado, pessoal, que se a pessoa é fã do Superman, dos quadrinhos, é impossível, ou praticamente impossível, ela olhar pra esse filme e não ver que ele tem muitas coisas dos elementos clássicos do Superman. Se a pessoa olha pra certas coisas desse filme e diz que é um Superman bucha, que é um Superman ruim, que não é o Superman dos quadrinhos, ela não conhece os quadrinhos. Essa que é a verdade. Porque por mais que sim, o filme tem os seus erros, e até alguns que eu não tinha prestado atenção na primeira vez que eu assisti, de uma maneira geral, é uma adaptação muito fiel dos quadrinhos, principalmente do Superman da Era de Prata, com todos aqueles heróis em volta, o estilo das missões, e também aquela essência do azulão, do escoteirão, que acabou se perdendo um pouco na visão do Snyder, que de novo, não sou um hater, entendo como um Elseworld, como uma visão alternativa, mas o clássico realmente é o Superman azulão e o James Gunn consegue fazer isso melhor, até porque a proposta dele era justamente essa, resgatar o Superman clássico. E por falar na versão clássica do Superman dos quadrinhos, eu quero te lembrar que você tem o cupom Conversas de Nerd 10 para garantir 10% de desconto lá na sua primeira compra na Excelsior Comic Shop. Galera, a Excelsior Comic Shop tem uma variedade incrível de quadrinhos da Marvel, da DC e de várias outras editoras. Eles têm inclusive várias promoções, reposições, novidades. Vale muito a pena você conferir para adquirir os títulos que você tanto quer ler. É um trabalho de qualidade, são mais de 10 anos no mercado, com HQs boas, com ótima qualidade, com frete grátis, consultando as regras lá do site. Então dê uma olhada lá no catálogo da Excelsior Comic Shop, confira as opções e aproveite o nosso cupom Conversa de Nerd 10 para garantir esses 10% de desconto na sua primeira compra. O link está aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Mas vamos então falar agora de Superman. Como eu falei pra vocês, eu assisti ao filme completo apenas uma vez no cinema, mas é claro que depois eu participei de várias conversas aqui no canal, conferi várias análises, reviews e também vi cortes, tanto na versão dublada quanto na versão em inglês, enfim. Eu já tinha assim revisto vários momentos, mas assistir ao filme na íntegra por uma segunda vez foi só agora que eu fiz e decidi trazer esse vídeo pra vocês. E na boa, pessoal, a estrutura do filme, ela é muito diferente. Ela não segue um padrão, de história de origem, nem era a proposta do James Gunn, e eu particularmente gosto disso. Esse começo, por exemplo, quando a gente vê o Superman derrotado pela primeira vez, a gente tem aquele letreiro inicial, dando esse background, dando esse contexto do universo e também da trajetória do Superman. E logo de cara, já trazer ele com o Krypto e com os robôs pra dentro da Fortaleza da Solidão, já mostra o quão quadrinesco, eu gosto desse termo, o quão cara de quadrinhos esse Superman vai ser. Não tem esse negócio de querer ser realista e tudo mais, não. É um filme sobre quadrinhos, sobre personagens ficcionais. Então esse é um dos grandes acertos que esse filme faz logo de início. O Krypto num filme de Superman a gente nunca tinha visto. E é um personagem recorrente, como eu falei no início aqui do vídeo, principalmente na Era de Prata. Os robôs do Superman a gente tem lá no Superman All-Star, que é uma das HQs consideradas, inclusive, a melhor de todos os tempos pelos fãs dos personagens, Então ter a presença desses robôs aqui, desses elementos dos quadrinhos, pessoal, é o que eu falo, nem como você ser um fã do Superman e não achar isso aqui minimamente legal. E aí logo nesses minutos iniciais, além desses elementos que eu mencionei pra vocês, que já trazem uma ambientação muito maneira desse universo, a gente tem a história de origem recontada rapidamente por meio da mensagem dos pais do Kal-El. É claro que isso vai dar polêmica lá na frente, porque é uma alteração que não é tão comum nos quadrinhos, embora exista, mas já é tudo bem estabelecido aqui, É um kryptoniano que foi enviado para a Terra,
né? Ele sabe que ele foi enviado, ele tem essa fortaleza da solidão que foi deixada pra ele se tornou um super-herói aqui na Terra. O filme não quer ser uma história de origem, mas ele apresenta, né, ou reapresenta, reintroduz essa história de origem rapidamente e funciona muito bem. Aliás, esse é um dos grandes pontos positivos do filme, né? Tudo acontece numa dinâmica muito rápida, você não tem nem tempo de ficar cansado ou entediado porque a história não vai pra frente. Mas isso não significa que o roteiro e que a trama não tem momentos que sim, a história para um pouco, mas você tem um desenvolvimento importante dos personagens por meio de diálogos que são muito marcantes. E aí logo na sequência nós temos a introdução do vilão desse filme, que é o Lex Luthor, do Nicholas Hoult, que de novo, né, considerado por muitos o melhor pelo menos do cinema, né? Porque a gente tem a série do Smallville, que é o personagem muito querido, a versão daquele ator é muito querida pelos fãs, mas pelo menos do cinema, por muitos é considerado melhor. E a gente vê ele no comando de tudo, aquela obsessão em estar no controle e toda a estrutura que ele tem, todo aquele ódio que ele tem pelo Superman a todo vapor. E é claro que o filme vai desenvolver isso aos poucos, mas essa introdução do Lex é muito bacana. Então, de novo, os pontos positivos vão só se somando. Como que alguém que sempre leu quadrinhos do Superman sempre viu o Lex Luthor como essa mente brilhante, como esse cara obcecado, cara egocêntrico, sendo introduzido aqui e depois sendo desenvolvido com momentos inclusive de crueldade, como aquela cena que ele mata o cara a sangue frio. Como que uma pessoa que se diz fã do Superman fala que isso aqui não é uma adaptação fiel, que não é uma adaptação legal? Depois nós temos o retorno do clássico disfarce do Clark Kent, que lá na versão do Snyder, desculpa aí os fãs do Snyder, vocês vão ter que concordar comigo, a gente não tinha isso, que é um elemento clássico dos quadrinhos, que a versão do Christopher Reeves faz muito bem, é inclusive a melhor de todas, né? Que consegue encarnar, né, e trazer pro live action essa essência da mudança que o Superman faz para se camuflar, né, se disfarçar no meio dos humanos. E o David Cornsweet faz isso muito bem também, embora, aí aqui eu já começo a falar um pouquinho dos erros, a gente tenha pouco do Clark como repórter, é só essa cena mesmo. Mas pelo menos já mostra que ele é ali um repórter experiente, que ele tem trabalhado com o Superman, né, que ele tem entrevistado o Superman há um tempo. E de novo, né, numa dinâmica muito rápida, ele chegando ali, interagindo com o Jimmy Olsen, ao mesmo tempo que conversa com os pais. Um outro elemento extremamente importante na história do Superman dos quadrinhos. Então percebam, pessoal, não estamos nem na metade do filme e olha o tanto de coisa que o James Gunn conseguiu colocar de coisas dos quadrinhos que são fundamentais para o desenvolvimento do personagem. E aí vocês já estão percebendo que, assistindo pela segunda vez, eu gostei ou mais desse filme ou mantenho a minha opinião. Vamos ver se enquanto eu vou destrinchando aqui as minhas ideias no vídeo, eu vou repensar e, sei lá, chegar numa outra conclusão, mas eu acho muito difícil. Vocês concordam comigo? Logo depois a gente tem essa cena que é uma das melhores do filme e que, mais uma vez, faz uma ótima adaptação de uma personagem fundamental e essencial para a lore do Superman, que é a Lois Lane. A Rachel Brosnahan interpreta muito bem essa personagem. O diálogo, toda a entrevista dela sendo bem questionadora com os atos do Superman. Galera, isso aqui é a Lois Lane na sua essência. E não só a Rachel Brosnahan faz muito bem, né? Entende a personagem e consegue entregar essa atuação incrível, mas toda a interação dela com David Cornsweet, a dinâmica dessa cena é muito boa e muito importante para mostrar o caráter dela, as opiniões dela, que embora ela goste sim do Clark e namore com ele, né, esteja ali namorando, eles estão saindo, ela se mantém firme, né, ao seu lado profissional, enquanto que o Clark mostra aquele lado mais inocente, né, eu quero fazer o bem, eu não quero ficar pensando em burocracias, em papelada, né, em diplomacia, eu só quero impedir que pessoas morram. Que até abro um parênteses aqui que muitas pessoas acabaram levando isso aí pro lado lacrador do James Gunn, que a gente já falou 1000 vezes, isso aqui é histeria do povo, tá bom? Histeria do povo. O James Gunn trabalha simplesmente com estereótipos que a gente pode encaixar e fazer analogia com vários ditadores de diversas ideologias ao longo da história. Se você acha que o cara da Borávia ela representa o Stalin, que era um comunista, você pode fazer essa ligação. Se você acha que representa a Rússia e a Ucrânia, também dá pra fazer, mas o objetivo não é esse. O objetivo é sintetizar nesses estereótipos de países, de governantes, problemas que afetam o mundo, né? A morte de inocentes, as guerras desnecessárias e que o Superman só quer salvar pessoas. Ele não quer pensar no lado diplomático. O que me leva a esse momento que muitas pessoas criticaram, que ele não gosta de ser chamado de super shit, né, de super merda. E de fato, é um chiliquinho que ele tem ali, só que a gente tá lidando, pessoal, com um Superman em início de carreira. Ele ainda é imaturo em muitas coisas. Só que eu particularmente prefiro ver um Superman que tem as suas opiniões, que fala sobre isso, que se impõe, né, no sentido de defender o que ele acredita, do que aquele Superman que fica a maior parte do filme quieto, contemplativo, com a cara séria, olhando para o horizonte, olhando para as coisas de maneira
reflexiva e filosófica. Putz, cara, nos quadrinhos o Superman está cheio dos momentos que ele debate com outros personagens, com outros super-heróis, com vilões. Então dar mais camadas de personalidades e mais opinião pro Clark aqui, pra mim foi um grande acerto. E pode ser, né, que no que provavelmente vai ser a trilogia do Superman, a gente veja ele se tornando o Superman mais maduro. Como a gente tem também nos quadrinhos, né, várias versões do personagem. Isso aqui é só o começo. E agora, pessoal, indo um pouquinho para a questão dos personagens secundários. Eu lembro muito bem que quando os anúncios começaram a ser feitos, eu fiquei um pouco preocupado. Só que, galera, de novo, é um Superman que está em um universo ativo. O objetivo do James Gunn, e nem faz sentido com o contexto que a gente tem hoje em dia para filmes de super-herói, não era fazer um filme de cada herói, introduzir no universo o mundo conhecendo esses personagens, para que assim eles formem um universo compartilhado, né, uma equipe ou várias equipes. Não é essa a ideia. E, de novo, por causa do background que a gente tem, do cenário que a gente tem para os filmes de super-herói e para aquilo que o universo de si precisa, realmente esse não era o melhor caminho. E o fato do James Gunn apresentar personagens bem desconhecidos para o grande público foi muito interessante. E inclusive muito bem interpretados, porque nós tivemos um Guy Gardner que ganhou muita parcela do público por causa do carisma dele, embora ele seja um cara completamente bobo, mas ele tem mais carisma, na minha opinião, mais carisma do que muitas versões dos quadrinhos, né, que sempre retrataram ele como aquele cara chato, impertinente, inconveniente. E o ponto alto, né, dessa equipe aí, desse início da Justice Gang, da Gangue da Justiça, que é o Senhor Incrível, né? Então, pra mim, isso aqui foi um grande acerto. O que mostra que o James Gunn é um nerdão de quadrinhos. E corajoso também, né? Porque colocar esses personagens desconhecidos do grande público, como eu falei, é um movimento ousado, arriscado, mas ele fez e funcionou muito bem pra trama, porque eles ajudam o Superman a lidar com certas coisas, só que o filme ainda é sobre o Superman. O foco tá em desenvolvê-lo, desenvolver a lore principal, os coadjuvantes, a Lois, o vilão que odeia o Superman enfrentando esse vilão e tentando conter, né, as consequências do plano desse vilão, que é o Lex. Tem também a questão dos pais, ele identificando o lugar dele no mundo. O foco ainda é no Superman, mas ele já introduz esses super-heróis, o que nos faz pensar que o DCU pode ter a imensa variedade que os quadrinhos também têm, né? Os quadrinhos da DC, com tantos personagens desconhecidos, porém muito interessantes. Que é o caso, por exemplo, do próprio Metamorfo, né? Quem que imaginou que a gente iria ver esse personagem tão underground do grande público, né? Pra quem lê quadrinhos já conhece ele, mas num filme do Superman, num primeiro filme que tá iniciando esse universo. Galera, isso é muito bacana. E é muito diferente do que o MCU fez. De novo, uma outra época que precisava introduzir os heróis pouco a pouco, que funcionou muito bem pra aquele momento. Mas pra esse momento, esse caminho aqui foi simplesmente brilhante. E linkar, né, a trama do Superman dentro dessa prisão, o Metamorfo tá lá sendo ameaçado. Galera, isso aqui é bom demais, fala sério. E inclusive colocando mais um elemento clássico dos quadrinhos, que é a Kryptonita. Que, por exemplo, né, a título de comparação, a gente não tinha lá no primeiro Homem de Aço. Aqui o Metamorfo consegue recriar não só a Kryptonita, mas também elementos do Sol, né, depois pra ele se recuperar. Pô, galera, fala sério, isso aqui é quadrinhos puro. E por falar nessa cena, né, pessoal, eu sei que muitas pessoas criticam esse lance do rio de prótons, é prótons, né, que fala e tudo mais, e o buraco negro, mas pessoal, isso aqui só mostra o quão poderoso o Superman é, porque ele sobrevive a isso, né? Como que alguém fala que esse é o Superman bucha? Qualquer outro ser morreria ali facilmente, inclusive ele tá ali nadando naquele rio, protegendo o bebê, e não só ali do próprio rio, mas também dos soldados do Lex que estão atirando e batendo nele. Nesse momento é ele que consegue usar o super sopro, mais um poder lá dos quadrinhos, icônico. Pra escapar, ele salva o Krypto, salva o bebê. Putz, grilo, galera, isso aqui é bom demais. E aí, por falar na questão da ação, a gente tem, né, o Superman lutando com aquele monstro inicialmente e depois protegendo os civis, né, enquanto a Gangue da Justiça tenta derrotar o monstro, né, e nessa cena, mais um detalhezinho da questão do Superman, da bondade dele, ele não queria ter matado o bicho, queria estudar, né, aquela criatura, então também mais um detalhe. E aí a gente tem a grande cena de ação desse filme, que aí eu concordo que talvez a gente pudesse ter mais ou mais elementos que mostrassem o Superman, né, em combate, em ação, só que se você vê que ele tá lutando com um ser super tecnológico que é a engenheira, que dá um trabalho bem grande pra ele, ao mesmo tempo que ele enfrenta o próprio clone, como a gente descobre depois que é o Ultraman, como a gente já desconfiava, galera, isso mostra mais uma vez o quão forte esse Superman é. E essa sequência de ação mostra não só o Superman, né, fazendo tudo isso, lutando contra os dois ali, mas também o Lex na sala de comando,
né, por trás de tudo, pensando ali em várias maneiras para tentar matar, e ele não consegue. E a gente vê depois, inclusive, que o Superman não é só feito de força bruta, que é inclusive uma crítica, né, que o Lex faz. Ele tem esse ego frágil, né, porque ele não é super forte. Porque o Superman saca tudo, como que ele tá comandando, e ele usa a inteligência a seu favor, para a partir disso, né, com isso conseguir vencer ali o seu clone. E aí, pessoal, aquele erro que eu falei que eu não tinha notado na primeira vez que eu assisti, que depois eu fiquei pensando e eu quero saber a opinião de vocês, é o seguinte: o Lex é uma das mentes mais brilhantes do universo DC. E aqui no filme mostra que ele é a mais brilhante, pelo menos por enquanto. E aí ele pega um fio de cabelo, né, pra fazer o clone do Superman, coloca inclusive o nome Ultra, né, pra parecer superior. Só que em momento nenhum ele chegou, né, fazendo as combinações e puxando a questão do DNA, que era o mesmo DNA do Clark Kent. Será que tem alguma papelada que, por exemplo, o Senhor Incrível mexeu, adulterou pra que o Superman conseguisse manter esse disfarce? Foi uma coisa que eu não percebi na primeira vez que eu assisti ao filme e eu fiquei pensando depois dessa segunda vez. Porque tem naquele momento da prisão que o Lex até fala isso, né? Ah, não, porque eu vou atrás do Clark Kent, que sempre te entrevista e tudo mais. Mas se você pensar, né? Eles são a mesma pessoa, então é um detalhezinho que acabou não fazendo muito sentido pra mim. Mas a gente pode simplesmente ignorar porque o Lex estava obcecado em clonar o Superman e ele nunca pensou em ir atrás do sósia dele, nem algo do tipo, né? Mas esse é um detalhezinho, assim como outros que tem no filme que a gente pode ignorar, embora possam ser, sim, considerados erros. E aí, pra fechar, né, pessoal, esse momento que o Superman chega lá e só dá um empurrãozinho no Lex e o Lex já desmonta, é realmente muito incrível, mostra o quão superior o Superman é, não só em força, mas também em caráter, porque ele não abusa, né, do poder que ele tem pra acabar com uma pessoa que tá claramente em desvantagem, e o Lex sabe disso. E o discurso que ele faz também é muito bom. A gente tem também aquele vídeo do background, né, mostrando o David Corenswet trabalhando nessa cena com o James Gunn. Galera, isso aqui é muito bom, isso aqui define quem o Superman é. E de novo, talvez faltem momentos de ação, talvez coisas poderiam ter sido exploradas. Sim, o filme tem muitos elementos, como eu falei pra vocês, vários personagens, os coadjuvantes sendo trabalhados, a missão de apresentar um novo universo, então, inevitavelmente, algumas coisas podem passar. Mas quando você olha como um todo, não tem como você falar que esse filme não é uma boa adaptação dos quadrinhos. Não tem como você falar que o James Gunn não conhece a essência do personagem. Até mesmo a alteração que tem do Jor-El, essa alteração já aconteceu nos quadrinhos também. E pelo fator novidade do que a gente sempre viu ao longo dos anos, é muito bacana ver uma nova abordagem. Inclusive o Brainiac, que está confirmado aí no segundo filme, a gente pode ver esse lado de Krypton sendo mais explorado. E até mesmo uma redenção, né? Pensando que eles podem apenas ter uma visão distorcida, e não que eles eram vilões cruéis. O lance do harém, quem fala pela primeira vez, por exemplo, é o Lex, tentando manchar a imagem do Superman. Então, de verdade, pessoal, eu reassisti o filme, né? E mantenho a minha posição. Um Superman excelente, muito fiel aos quadrinhos. E quem se diz fã do Superman dos quadrinhos sabe que ele apanha, sabe que ele tá sempre no meio de vários super-heróis, sabe que ele tem opinião e de verdade, quando olha pra esse filme, vai reconhecer que fez um bom trabalho, embora possa sim apresentar críticas. Mas falar que é lixo, falar que é podre, falar que é super bucha, sinto muito, não é fã do Superman de verdade. Ah, Saulo, mas eu prefiro a versão do Henry Cavill e não sei o que. Tudo bem, mas você tem que concordar e tem que aceitar que a versão do Henry Cavill é uma versão alternativa, não é o Superman icônico que foi construído ao longo das décadas por meio da escrita de vários autores emblemáticos na história dos quadrinhos. Mas enfim, pessoal, essas eram as coisas que eu queria comentar com vocês dessa minha segunda vez que eu assisti. Eu quero saber o que você acha. Concorda comigo? Não concorda? Se não concorda, não tem problema, a gente pode continuar o nosso papo nos comentários. É muito bacana fazer essa troca de ideias nerd, né? Tem algum outro elemento que você acha que é um ponto positivo que eu não mencionei? Como eu falei, esse filme tem muita coisa, com certeza alguma coisa eu não devo ter falado. Deixa aí nos comentários que eu quero saber, beleza? E não se esqueça de conferir todas as opções incríveis que você tem lá na Excelsior Comic Shop para adquirir as suas HQs. Lembrando que vocês têm 10% de desconto com o nosso cupom na sua primeira compra. Então aproveita para ir lá e gastar o seu dinheiro de uma maneira que vale a pena com HQs boas da Marvel, da DC e de tantas outras editoras. Porque, como eu falei para vocês, a Excelsior Comic Shop tem uma variedade incrível. O link tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva para mais conteúdos, porque eu tenho certeza que você vai curtir. E é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.